Convido-vos a abrir as Escrituras na primeira Epístola a Timóteo, capítulo 2. Primeira Epístola a Timóteo, capítulo 2. Começaria por utilizar dois textos das Escrituras como rampa de lançamento para aquilo que vos quero falar esta manhã. E já agora, o que é que eu vos quero falar esta manhã? Pela graça de Deus, eu pretendo falar-vos esta manhã sobre uma coisa muito importante que porventura nós nunca pensamos muito e da qual temos muita necessidade. Mas para a possuirmos, temos também de saber como a podemos encontrar e tomar. Numa sociedade que está enferma de valores, é um desafio para a Igreja, para cada um dos crentes que pertencem à Igreja, ter isto. De que é que eu falo? De uma coisa que está muito arredia na nossa sociedade e que nós, como cristãos, temos de ter cuidado para que não nos falte. Porque se isso nos faltar, o nosso cristianismo estará em causa. Chama-se caráter. Nós precisamos ser homens e precisamos ser mulheres de caráter. O texto que eu disse para nós lermos está na primeira Epístola a Timóteo, capítulo 2 e versículo 2, e que nesta versão que eu vou ler, que é muito semelhante àquela que vocês têm aí, as palavras podem diferir ligeiramente, a forma de se dizer as coisas, diz assim, isto já vem desde o versículo 1, o apóstolo Paulo disse para nós orarmos, notem, e nós às vezes quando oramos, qual é o horizonte, qual é o objetivo da nossa oração? Nós temos aqui vários objetivos para orar, e Paulo diz para nós orarmos, entre outras coisas, que eu vou me cingir apenas ao que me interessa, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida. E eu vou saltar. Ele orou para que tenhamos uma vida em honestidade. E vocês já vão perceber que caráter tem a ver com honestidade, mas não só. Portanto, o apóstolo ora para nós termos uma vida de caráter. Na Epístola aos Colossenses, quando ele escreve a carta aos Colossenses, no capítulo 2 e versículo 5, que eu cito, ele diz assim, porque ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, diz ele aos crentes colossenses, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo, estas coisas têm que ser vistas. Isto aqui não é coisas que não se vejam, elas veem-se. E vendo a vossa ordem, se há coisa que nos deve caracterizar é a ordem, e a firmeza da vossa fé em Cristo. E eu destaco aqui a palavra firmeza. Caráter é firmeza. Caráter é honestidade, caráter é firmeza, como irão ver, irão ter oportunidade de ver à medida que formos considerar este assunto. Há duas personagens bíblicas que eu queria que vocês atentassem para elas, à guisa de lembrança. Provavelmente nunca as compararam. Uma personagem bíblica que eu quero aqui destacar é José no Egito, assim conhecido, filho de Jacó. E a outra personagem que eu quero que vocês, com a qual eu quero que vocês comparem é Sansão, o musculoso, o poderoso, o portentor de feitos e maravilhas pela sua força, chamado Sansão.
A pergunta que eu faço, já a cabeça, já agora só um pequeno pormenor por amor àqueles que talvez não estejam bem relacionados. Sansão foi um dos varões de fama da antiguidade. Foi um dos varões de fama que se notabilizou pela sua força e pelos feitos que normalmente um homem, por muita força que tenha, não consegue fazer. E já vou referir algumas coisas dele. Ele foi de facto um indivíduo muito musculoso, muito forte, muito poderoso e que fez feitos portentosos dignos de assinalamento. A outra personagem, que é José, ao que eu me referi, que era filho de Jacó e que esteve no Egito, era um indivíduo que a Bíblia não entra muito em detalhe relativamente a ele, mas não me surpreenderia se ele fosse um indivíduo franzino, um indivíduo, pelo menos as suas capacidades físicas nunca são destacadas nem referidas, e portanto eu não me surpreenderia, repito, embora não esteja escrito, que ele fosse alguém franzino e um indivíduo que nem de perto nem de longe, do ponto de vista físico, se poderia comparar a Sansão. Mas a minha pergunta é esta: qual dos dois era mais forte? Sansão ou José? Esta pergunta é muito importante. Sansão tinha músculos. Sansão era forte, era poderoso. Ele só de uma vez conseguiu matar 1000 homens. Foi capaz de pegar nos portões de uma cidade e transportar os portões da cidade às costas, sozinho. Era impressionante só de olhar para ele. As mulheres ficavam encantadas com ele. Eram atraídas por ele. Era um homem cheio de músculos, era um homem forte, era um homem poderoso. José, como eu disse, não tenho forma de o demonstrar, mas não me surpreenderia que fosse franzino. Ninguém se impressionaria com ele. Ele era pastor, era garoto, muito jovem. Provavelmente não conseguia levantar nenhum peso de monta. Provavelmente pareceria assim um pouco enfesado. Eu talvez esteja a exagerar, talvez não fosse tanto como eu esteja a dizer, talvez fosse assim um tanto como eu, que sou um indivíduo normal. Provavelmente era assim que ele seria, mas um indivíduo normal como eu, comparado com Sansão, é um enfesado. É um franzino. É isso que eu quero transmitir, percebem? Para vocês poderem comparar um com o outro. A diferença entre ambos é muito importante. Muitas vezes vejo cristãos orarem por poder. Oração errada. Orar por poder é uma oração errada por várias razões. Uma das quais, à cabeça, é porque o cristão já tem poder. Mas é uma oração errada nesta análise que eu estou a procurar fazer. Pelo seguinte: Sansão tinha poder. Nós nunca vemos José orar por poderes. Ele cuidava das ovelhas. Sansão falhou. José venceu. Foi bem sucedido. Qual a diferença? Sabe qual era a diferença entre Sansão e José? Sansão tinha poderes. José tinha caráter. Caráter. E é isto que eu vos quero mostrar. O quão importante é que nós sejamos homens e mulheres de caráter. Faz toda a diferença. E torna coisas que muitos buscam banais, insignificantes, desnecessárias, em função do caráter e da sua força e do seu poder. Sansão impressionava muita gente. José impressionou Deus. Eu poderia definir Sansão com uma palavra: hesitação ou vacilação. Havia uma coisa que caracterizava José, que era... Eu falei de José ou de Sansão? Sansão, estou a falar de Sansão. Houve uma coisa que eu queria salientar sobre Sansão, que também poderia caracterizar uma palavra chamada
os ingleses chamam-lhe compromise, que traduzido para o português podemos traduzir por compromisso, mas é compromisso no sentido de comprometer uma coisa importante. E quando nós comprometemos algo que não devemos comprometer, é disso que estamos a falar. Ele era caracterizado por este tipo de compromisso que eu poderia caracterizar como vacilação, como hesitação, que põe em causa a verdade. Dito de outra maneira, diria que Sansão era alguém que transigia. Um homem de caráter não transige. É um homem que cedia. Um homem de caráter não cede. Alguém que se deixava levar. O homem de caráter não se deixa levar. Lembram-se do versículo inicial? Eu olho para vocês, Colossenses, e quero destacar a vossa firmeza. Caráter. A convicção distinguia José. Se um era caracterizado por vacilação, por hesitação, José era caracterizado por convicção. Nós precisamos de ser homens e mulheres de convicção. A convicção está associada ao caráter. Ele tinha uma convicção profunda. Duas personagens que nós vemos de destaque na Bíblia. Uma com poder vemos falhar e a outra com caráter vemos vencer. Vocês não orem por poderes. Orem por caráter. Nós precisamos de orar por caráter e não por poder, como eu disse há pouco. Nós vemos que há duas mulheres que entram na vida deles. Particularmente, ou melhor, direi de outra maneira, nós vemos mulheres entrarem na vida deles. E nós vemos que Sansão permitiu que uma lhe tirasse as roupas sem que ele tivesse feito alguma coisa contra. Nós vemos que José viu que uma lhe queria tirar as roupas e ele fugiu. Portanto, Sansão rende-se a uma mulher, José foge de uma mulher. Nós vemos na história de Sansão que ele perdeu a visão, ele ficou cego na vida dele. Quem conhece a história de Sansão sabe que ele terminou mal, ele acabou cego. Mas em relação a José, nós vemos que ele é um homem de visão, ele teve um sonho. Sansão morreu como um animal. Sansão morreu andando a moer numa mó no cárcere, que era tarefa de animais. Acabou como um animal. José terminou como príncipe no Egito. Vacilação, convicção. O que é que eu quero para a minha vida? Quero ser um indivíduo que vacila, que hesita, que cede, ou um indivíduo de caráter, um indivíduo firme. Nós temos uma escolha. Ou queremos ter capacidade ou poder, porque poder é capacidade. Ou queremos ter capacidade para isto, capacidade para aquilo, ser um indivíduo super talentoso, super dotado, que somos capazes disto e daquilo, ou queremos ser pessoas de caráter. Não importa as capacidades que nós tenhamos, não importa os títulos que nós tenhamos, não importa a atratividade que nós tenhamos, se somos atraentes, se somos figuras, perceberam? Não importa. A nossa força real é a força do nosso caráter. E há uma coisa que eu vos quero dizer, que se calhar vocês não sabem. O caráter protege o poder. O caráter protege a capacidade. O caráter protege o talento. O caráter protege os dons. O caráter protege a nossa força. A minha inteligência não me protege. Os meus dons não me protegem. As minhas capacidades não me protegem. Se porventura tu tens capacidades, talentos, dons, isso não me impressiona.
O caráter é mais importante do que tudo isso. Podes ser um pregador, um ensinador da Bíblia, podes ser um cantor com uma voz lindíssima, ou um declamador, um poeta, um escritor, podes ser um cuidador que zela, um bom zelador até pelas instalações da igreja, etc e tal. Podia multiplicar aqui várias situações, pode ser um exímio visitador. Mas o que é importante é o teu caráter. E este é o problema que muita gente tem. Tem um problema com o caráter. Todos querem poder, todos querem capacidades, todos querem tudo isto, mas poucos querem, porque eu também não tenho visto orarem por caráter, por honestidade, por firmeza. O caráter é a base de todo o serviço. Na Bíblia nós vemos que a palavra caráter tem 5 significados, basicamente. Olha, por exemplo, caráter na Bíblia significa fixo. Fixo. Aquela passagem da firmeza em Colossenses revela um pouco isso. Em segundo lugar, caráter significa estátua. Sabe o que é uma estátua? Não mexe. Não mexe. Está assim hoje, a esta hora, e daqui a 12 horas, à meia-noite, continua assim. Significa previsível. Se está assim ao meio-dia e à meia-noite está assim, é previsível. As pessoas que não têm caráter são imprevisíveis. Isso é muito mau. Porque nós não podemos confiar em pessoas sem caráter. Exatamente porque são imprevisíveis. E não só. Também significa imagem, que é a mesma coisa. E também significa solidificado. Por um lado, a ideia do fixo e por outro lado, a ideia do solidificado. E aqui lembra-me o cimento, quando ele está fresco e nós podemos manipulá-lo. Podemos lhe dar a forma que queremos, podemos desenhá-lo. Mas quando ele seca, fica solidificado e já não é mais sujeito a nenhum processo de alteração. Portanto, caráter significa que não muda. Caráter significa que é imutável. Caráter significa que a pessoa é estável. Que a pessoa é previsível. Será que eu... E a mesma pergunta se coloca a vós. Em relação a mim, eu vou colocar a pergunta em relação a vós. Mas vocês também podem colocar a pergunta em relação a mim. Isto é ambivalente. Será, pergunto eu, que eu posso prever aquilo que tu vais fazer quando estás só? Uma coisa é quando estás aqui. Quando estiveres só. Caráter é aquilo que tu fazes quando ninguém está a ver. É o que fazes em segredo. É quando estás só. Deus pode confiar em ti? Em segredo? Caráter é quem tu és quando estás debaixo de pressão. Ou se quiserem de outra maneira, de tentação. De provação. Caráter é o que tu fazes quando estás só diante do computador e mais ninguém está à volta. Isso é caráter. Jovem, eu não sei se há jovens aqui para este lado. Jovens, claro que há jovens, vocês estão todos jovens. Mas aqui, quando eu olho aqui para a esquerda, é que eu vejo ali a força da juventude. E para aqueles que estão por ali, eu vejo lá um jovem lá ao fundo. Mas todos vocês são jovens, vocês não se atrapalhem, hein? Jovem. Caráter é quando tu amas muito alguém e resistes à tentação sexual. Isso é caráter.
O caráter protege o poder. Todos os líderes, e a Bíblia fala de muitos deles e nós conhecemos muitos outros. Todos os líderes que têm falhado, têm sempre falhado por causa do caráter. Todos eles. Podiam ter talento, ter dom, ter capacidade, ter poder, mas não tiveram caráter e por isso falharam. Caráter quer dizer exatamente, o numeral 1. Em matemática, não tenho aqui o Daniel, está aqui algum matemático neste momento? Mas temos ali um engenheiro. Está aqui um professor de matemática. Tem uma professora de matemática mesmo aqui diante dos meus olhos. Só para eu não dizer nenhuma asneira. 1 é um íntegro, ou integral, não é? Como é que é? Íntegro. Obrigado. 1 quer dizer íntegro. Caráter é ser 1. É ser íntegro. E o que é que quer dizer ser íntegro? Ser íntegro quer dizer ser 1. E o que é que quer dizer ser 1? Quer dizer que tu és o que dizes e o que fazes. Não é dizeres uma coisa e fazeres outra coisa. Porque se tu dizes uma coisa e fazes outra coisa diferente daquilo que tu dizes, tu não és íntegro, não és 1. Tens de ser o mesmo. Tens de ser uma coisa só. Caráter quer dizer que não és 2 pessoas diferentes. Quer dizer que aquilo que tu ensinas, que aquilo que tu fazes, que aquilo que tu dizes é uma só coisa. Significa que tu és a mesma pessoa ao meio-dia como és à meia-noite. Como eu disse há pouco. És 1. Sabem que o Senhor Jesus Cristo tinha um nome para os líderes religiosos? Ele classificou os líderes religiosos com um nome que tem a ver com o caráter, sabem? O Senhor vivia no Império Romano e os romanos adotaram, como vocês penso que sabem, a cultura grega, que foi a primeira cultura que desenvolveu o conceito do teatro. Foram os gregos que desenvolveram a arte do teatro. E os gregos tinham uma interessante forma de agir quando conceberam o teatro. Quando eles faziam a produção de uma obra teatral, essa produção era de um homem só. Então era assim. O pano estava fechado, abria-se e aparecia um indivíduo com uma máscara e dizia qualquer coisa assim do género. Como é que tu estás? Ele saía, o pano fechava, o pano voltava a abrir, ele aparecia com outra máscara e dizia assim, eu estou muito bem. Fechava outra vez o pano, ele saía de cena e assim ia acontecendo de vez após vez. Um indivíduo, portanto, os gregos, não é? Chamavam a este indivíduo ator. E o ator era o indivíduo que tinha máscaras diferentes. Na própria concepção do teatro. Agora tinha uma máscara, depois tinha uma pessoa com várias caras. Uma pessoa com várias máscaras. Eles chamavam a este indivíduo que fazia isto, nestas encenações, chamavam-lhe ator, os gregos. E sabem que a palavra grega para ator não é a nossa palavra portuguesa ator, é a palavra hipócrita. Eu não sei se vocês sabiam, mas a palavra hipócrita quer dizer ator. E o Senhor Jesus Cristo não teve meias medidas, virou-se para os religiosos e disse, vocês são hipócritas. Vocês têm várias caras. Vocês têm várias máscaras.
É curioso que, excetuando os religiosos, que eu me lembro, o Senhor Jesus Cristo nunca chamou a um pecador de hipócrita. Já repararam nisso? Por exemplo, porquê é que ele nunca terá chamado a um pecador de hipócrita? Porque se há coisa que os pecadores têm é integridade. Os pecadores são honestos. Normalmente. Se perguntares a uma prostituta o que é que tu estás aqui a fazer, ela diz-te claramente que está ali a prostituir-se. Se perguntares a um bêbado o que é que ele está a fazer, ele diz claramente que está a beber, que é aquilo que ele mais gosta. Mas sabes de uma coisa? Se chegares ao pé de alguns cristãos e perguntares assim, o que é que estás aqui a fazer? Não respondo. Eu não respondo. Aqui não respondo. Mas eu gostava que vocês pensassem nisso. E sabem porque é que eu não respondo? Porque eu tenho medo que alguns se tenham tornado religiosos e tenham várias caras, várias máscaras. O Senhor disse aos religiosos, disse, escribas e fariseus hipócritas, em Mateus capítulo 23, versículo 14. Vocês têm muitas caras. Qual é a cara que vocês trazem hoje? Vocês não têm caráter. E a pergunta que eu posso fazer a cada um de nós que está aqui hoje é esta. Quem és tu neste momento? Neste momento, quem és tu? Quando saís daqui e fores para casa, mudas a máscara? Vais ser diferente daquilo que estás a ser aqui? É uma boa pergunta. O Senhor podia dizer aos fariseus, vocês falam, mas vocês têm diversas máscaras. Sabe, não se pode confiar num hipócrita. E há uma coisa que eu vos quero dizer. Sabem que o nosso Deus tem caráter. O nosso Deus tem caráter e nós precisamos de pensar nisto. E a Bíblia diz, sede, pois, imitadores de Deus. Sede, pois, imitadores de Deus. E uma das coisas que devemos imitar Deus é no nosso caráter. Porque Deus é um Deus de caráter. Sabem o que ele diz? Eu sou o mesmo, diz ele em Isaías 2 vezes. E no livro do profeta Malaquias ele diz, eu, o Senhor, não mudo. Ele tem caráter. E como nós sabemos, ele é o mesmo ontem e hoje eternamente. Como lemos em Hebreus. E ele pode nos dizer assim, eu tenho caráter. Queres confiar em mim? Podes confiar em mim? E já agora, deixa-me fazer aqui um parênteses. Sabes porque é que tu deves confiar em Deus e na palavra de Deus? Porque ele tem caráter. Ele é digno de confiança. Se algum de vocês ainda não confiou no Senhor Jesus Cristo como vosso único e suficiente Salvador, estás à espera de quê? Ainda estás a confiar noutras coisas? Coisas que mudam? Coisas que não são dignas de confiança? Ou confias naquele que é digno de toda a confiança? Eu faço aqui um apelo para que se tu ainda não confiaste em Cristo como teu Salvador, o faças quanto antes. Porque Deus é digno de confiança. A pergunta que eu agora quero fazer, fechando parênteses, é, as pessoas podem confiar em mim? As pessoas de caráter são confiáveis. E se porventura as pessoas não puderem confiar em mim, eu tenho que rever esta minha situação do meu caráter. Jovens, agora vou virar aqui as minhas objetivas aqui para a juventude e para o outro jovem lá ao fundo. Eu disse para o outro jovem, mas estou mais jovem. Ali, o José Balroado é um jovem que está ali, meu amigo. Também é para ti, José. Para os jovens em particular. Para se ter um casamento de sucesso, tem que se casar com uma pessoa de caráter. Ouviram bem? Quando vocês colocam as questões, eu gostava de casar, eu quero pensar numa pessoa para casar. Sendo homem ou mulher, não importa, porque é vice-versa. Se é o homem está a pensar na mulher, se é a mulher está a pensar no homem.
E quando vocês pensam nas características que vocês gostavam que a pessoa tivesse, quando vocês colocam, fazem a triagem na vossa checklist, vocês têm lá uma coisa chamada caráter. Ah, não tem! Nunca puseram! Essa é a primeira coisa! Caráter! Ele tem caráter ou não tem caráter? Ela tem caráter ou não tem caráter? Isto é muito importante. Não te cases com alguém que tem diversas caras. São muito bonzinhos até casar. Não é? Até casar é que são muito bonzinhos. Depois de casar mudam. Isto é não ter caráter. Mas vocês têm formas de saber se têm caráter ou não. Mas não vou falar sobre isso agora, porque eu não vou falar para casamentos, nem para namorados. Bem, mas pensem no assunto e na vossa checklist contemplem lá esse quadradinho do caráter. Porquê é que o caráter... Antes de eu dizer porquê, vou dizer, o caráter... Não sei se vocês algum tinham pensado nisto, se calhar nunca pensaram, se calhar na checklist nunca lá puseram o caráter. Mas há outra coisa que se calhar nunca pensaram seriamente. Que o caráter é mais importante do que o amor. Vocês talvez pensassem assim, não, o amor, a maior destas é o amor. Mas atenção ao contexto em que isso é dito, a maior destas é o amor. Porque o amor nesta matéria não é a coisa mais importante. E vocês dizem, o que é que estás para dizer? O amor não é a coisa mais importante. É verdade, o caráter é mais importante do que o amor. E aí vocês perguntam, porquê? Porque o caráter protege o amor. O caráter protege o amor. Próxima vez que alguém te disser assim, amo-te, pergunta-lhe assim, tens caráter? Pergunta. Nós sabemos acerca de Sansão que a sua vacilação, a sua cedência comprometeu a verdade e ele foi destituído. José tinha caráter, foi promovido, tornou-se o vice-rei, abaixo de Faraó só era ele, a seguir ao Faraó era ele, foi promovido. Deus quer o teu caráter. Deus não quer os teus talentos e dons, porque esse é dele, foi ele que te deu. Ele quer uma coisa que tu não tens, que ele não te dá, e que tu tens que edificar e construir, que é caráter. José tinha caráter, Sansão não. Uma pergunta, quem és tu? Quem és tu realmente? Quem és tu? Uma boa pergunta para nós fazermos a nós próprios. Sabem que há muitas pessoas que dizem assim, a minha vida particular é assunto meu. Vocês nunca ouviram ninguém dizer isto? A minha vida particular é assunto meu. Eu estou farto de ouvir dizer isto. A minha vida particular é assunto meu? Da próxima vez que vocês ouvirem alguém dizer isso, nunca mais confies nessa pessoa. Essa pessoa não é digna de confiança. Ela é uma pessoa sem caráter. A pessoa que diz a minha vida particular é assunto meu é uma pessoa sem caráter. Sabem porquê? Porque quem tem caráter não tem vida particular e vida pública. Só tem uma vida, uma cara só. Caráter quer dizer que tudo o que fazes em público, tu fazes em privado. Como desenvolver o teu caráter? Estou a acabar. O caráter desenvolve-se através de testes. O caráter desenvolve-se através de provas. E o caráter começa com convicção. Quais são as tuas convicções? Em que é que tu acreditas? Não é acreditar em algo, não penses que acreditar em algo suficientemente, não é suficientemente. A tua crença, aquilo em que acreditas, não é verdadeira até que ela seja provada. Isto em termos potenciais. Não interessa aquilo que tu dizes, não interessa aquilo que tu acreditas. É que só depois de seres testado é que se vê, de facto. O caráter desenvolve-se debaixo de pressão, sabem?
É debaixo de pressão que o caráter se desenvolve. Debaixo de provas, debaixo de testes. O caráter vê-se quando, pegando aqui nos jovens, o rapaz e a rapariga são tentados sexualmente e não cedem. Mas isso acontece quando eles estão debaixo de prova. É aí que se forma o caráter. Debaixo das tentações. Tu nunca vais desenvolver o teu caráter em tempos fáceis. Quando as coisas estão fáceis. E então nós podemos dizer, e aqui, atenção a este conceito, eu sei que há aqui muita gente sofrida. Aliás, eu não conheço ninguém que não seja sofrida. Eu já tenho falado muito sobre isto. Qualquer dia ainda faço um tratado sobre o sofrimento. Mas isto é um assunto muito sério. Eu tenho falado muito sobre isto ocasionalmente, e vocês sabem disso nos estudos bíblicos e em mensagens, eu tenho falado muito acerca disto. As provações de que todos fogem são uma bênção. E vocês são provados. Ai! Eu não aguento isto. Ainda agora saí de uma, já estou noutra. Quando a provação bater à tua porta, diz à provação: bem-vinda. Tu vens ajudar a formar o meu caráter. Nunca confies numa pessoa que não foi tentada, que não foi provada. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos. Eu ouvi bem, Pedro. O que é que tu escreveste? Está em 1 carta de Pedro 4, 12 e 13. Eu não vou lá agora. Foi isso que eu disse. Não estranheis. Não estranheis. Por favor, não estranheis. Algum de vocês até pode dizer: agora que eu sou crente e eu pensava que agora é que não ia ter provação nenhuma. Agora já estava no céu. Não, ainda não estás no céu. Tu ainda não estás no céu. Agora que eu pensava que não ia ter problemas. Não estranheis a ardente prova. Prova ardente, ardente. Ardente não é fácil. Que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos. Por isso, quando saíres daqui e voltares para casa com todas as tuas lutas, com todas as tuas provas, com todas as tuas tribulações, com todas as tuas tentações, sorri para tudo isso e diz: bem-vindos a bordo. Bem-vindos a bordo. Olha lá na Marinha nós dizemos, isto é uma tradição naval muito antiga, e os ingleses dizem welcome aboard, e nós dizemos lá na Marinha: bem-vindo a bordo. Sorriam e digam bem-vindo a bordo. O caráter não se mede por aquilo que tu és. Mede-se por aquilo a que tu sobrevives. E para terminar, estou quase no fim. Sabem que a palavra tentação foi uma palavra inventada pelos romanos. E os romanos tiveram o maior sucesso militar que alguma vez aconteceu no mundo inteiro. Como vocês sabem, eles conquistaram quase o mundo inteiro na altura. E eles nunca se deixavam vencer. Aliás, eles não foram vencidos pela força das armas que tinham. Eles foram vencidos pela fraqueza moral. E eles arranjaram um processo de criar espadas. E como é que eles faziam? A ver se eu consigo explicar. Eles pegavam num pedaço de metal e metiam aquele pedaço de metal no fogo. Literalmente no fogo. E aquilo ficava incandescente. E eles levantavam ao ar o pedaço, olhavam e viam e identificavam pontos de fraqueza. Havia pontos de fraqueza naquele metal incandescente. Eles colocavam em cima da mesa, pegavam num martelo e batiam o metal, e batiam, e batiam, e batiam, e a seguir, porque senão o metal depois poderia se quebrar facilmente, metiam em água gelada para temperar o ferro. E pegavam outra vez no metal e metiam outra vez no fogo, e aquilo ficava outra vez incandescente, e olhavam outra vez para cima e identificavam ainda pontos de fraqueza no metal e voltavam a bater em cima da mesa e voltavam a meter em água gelada. E voltavam outra vez a meter no fogo e voltavam outra vez a olhar e voltavam outra vez a identificar pontos de fraqueza.
A provação está a tentar encontrar pontos de fraqueza em nós. E as batidelas visam tornar-nos mais resistentes, mais fortes. Sabem que o criador das espadas em Roma escrevia sempre o nome dele na espada. Isto era uma responsabilidade tremenda. Comparável a isto, só mesmo o indivíduo que prepara o paraquedas do que vai saltar. Sabem que o próprio indivíduo nunca prepara o paraquedas dele, tem que confiar no outro. Nesse caso concreto, o criador das espadas inscrevia o nome na espada. Isto era muito sério, sabem porquê? Ele só escrevia o nome quando ele próprio não tinha dúvidas de que a espada não tinha ponto de fraqueza. Porque o nome dele na espada era a reputação dele que estava ali. Se a espada se quebrasse em plena luta, a reputação dele caía. Quando se entregava uma espada a um soldado romano, a vida do soldado dependia da força daquela espada. Precisamos de passar pelo fogo, das provações, pelo martelo, das pancadas que levamos na vida, até ficarmos fortes, até não termos pontos de fraqueza, que é isso que Deus pretende fazer em nós, para podermos ser confiados, porque passamos a ter caráter. Vou terminar com 2 versículos. O primeiro diz assim, estamos no livro dos Salmos, não vou digo no fim. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Assim os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia das suas mãos. Salmo 78, Salmo 78, versículo 72.